hábitos. Ela percebeu que ninguém a ajudaria nessa cidade também. Ela acreditava que agora uma nova regra prevalecia no mundo deles, cada um por si. Layla acreditava que o grupo perdedor não merecia nem água nem comida. Então, de repente, alguém se sentou bem na frente da garota e colocou um prato com um pedaço de pão. Layla olhou atônita para o pão. Depois, para os moradores da cidade costeira. Layla perguntou por que os moradores decidiram ajudá-la. O homem que lhe entregou um pedaço de pão sorriu e disse que, no momento, a menina precisava mais de comida. Ele perguntou se isso era verdade. A garota ficou impressionada com a bondade dos residentes. Ela não entendia por que os residentes lhe davam comida que eles mesmos precisavam. Houve momentos muito difíceis. As pessoas viviam infelizes justamente por causa da perda dos heróis. A garota abriu bem a boca, perguntando-se por que as pessoas eram tão gentis com ela. E então eu fiz o primeiro corte e chorei. Foi então que Layla finalmente percebeu a elfa terrível que ela havia sido o tempo todo. Ela fazia coisas terríveis que faziam os outros sofrerem. Abel era uma dessas pessoas. Desde então, Layla se estabeleceu na cidade litorânea. Ela tentou expiar seus pecados ajudando as pessoas com sua magia. A garota terminou sua história e informou a Abel que queria que o rapaz lhe desse outra chance. Ela quer provar que realmente mudou, especialmente depois de tantos anos. A garota dobra o selo e uma bandeja com 2 copos aparece em suas mãos. Ela sorri e pede a Abel que acredite nela. A garota parece inocente, como se nunca tivesse zombado do cara que está diante dela. Abel olhou silenciosamente para Layla e para os óculos que ela ofereceu. Ele ainda achava difícil acreditar na sinceridade da moça. Ele olha para seu reflexo no copo por um tempo, mas depois decide dar outra chance a Layla. Abel levanta um copo com um drink. Layla repete depois dele. Ele ergue o copo e, sorrindo, diz que, nesse caso, eles precisam beber até a reunião. Layla, nesse momento, estava deitada sobre suas mãos, que estavam dobradas sobre a mesa. Abel toma um gole. Layla estava inconsciente. Ela começou a recobrar os sentidos e a abrir os olhos. Uma garota que estava em uma sala fria e estranha. Ela estava deitada no chão. Durante todo esse tempo, a garota não conseguia enxergar por causa da escuridão. A garota começou a olhar em volta. Ela tentou se lembrar do que havia acontecido. Sua última lembrança era de estar se divertindo na festa da Layla. Ela se lembra de como a garota disse que iria buscar comida e, depois disso, elas não se viram mais. Ela está tentando descobrir como foi parar em uma sala fechada no chão. Ela não se lembra de nada suspeito na comemoração. Todos eram amigáveis na festa. Com o tempo, os olhos da garota começaram a se acostumar com a escuridão. Ela notou uma gaiola de onde saíam enormes patas com garras. Ela recuou abruptamente, pois estava assustada. Não havia um animal na gaiola, mas um monstro. A menina estava assustada. A menina se levantou do chão e olhou ao redor. Havia gaiolas por toda parte, das quais se ouviam sons assustadores. Alguém estava pedindo ajuda, alguém estava rosnando. Aparentemente, não havia apenas monstros nas gaiolas. A garota olhou ao redor e viu uma enorme variedade de criaturas que estavam sentadas em gaiolas amarradas com correntes. Ela não conseguia entender como tinha ido parar na sala com eles. A garota estava chocada. Ela estava tentando entender o que estava acontecendo e que tipo de lugar era aquele. Ela não entendia quem precisava prender pessoas em monstros em jaulas. Todos eles estavam rosnando ou gritando para serem soltos. A garota ouviu um som atrás dela. Ela se virou e viu a Layla. Ela simplesmente ficou parada na frente da garota e não disse nada. Olhou com desdém para a garota que estava olhando ao redor, como se não fosse a garota amigável que conheceram na cidade. Layla correu até a Layla para saber onde elas estavam. Ela perguntou se elas haviam sido sequestradas. A garota supôs que Layla conseguiu sair da gaiola com a ajuda da magia e encontrar Layla. Mas a garota estava errada. Layla não disse nada. Ela apenas ficou ali e não disse nada. Layla percebeu o olhar sombrio da garota e tentou chamá-la novamente. Em algum momento, a garota parou de tentar alcançar Layla e deu alguns passos para trás. Layla sorriu e riu alto. Colocou a mão no rosto. Ela olhou de forma zombeteira para a garota que não entendia nada. Layla perguntou se a garota realmente não entendia nada ainda. Layla olhou para ela com horror. Ela esperava que Layla tivesse mudado, mas ela continuava sendo a mesma pessoa arrogante. Durante todo esse tempo, Layla estava fingindo para atrair Abel e Layla. Layla bateu no chão com seu cajado e um selo se formou perto dela. Dela surgiu uma cruz com Abel amarrado a ela. Layla gritou. Ela viu que o homem estava inconsciente e pendurado com a cabeça para baixo. Layla se lembra de sua poção especial,
que ela deu ao rapaz. Ela diz que Abel não acorda há 3 dias. A julgar pelas palavras da moça, Abel ficará inconsciente por um longo tempo. O homem não reagiu de forma alguma. Layla sorriu e disse que era muito fácil controlar um homem. Ela estava apenas fingindo ser fraca para que acreditassem nela. É o que ela tem feito durante toda a sua vida adulta. Ela estava apenas manipulando todo mundo. Layla se lembra de moradores que só diziam coisas boas sobre sua senhora. Eles estavam todos prontos para defender Layla. Isso parece estranho para ela, pois os moradores pareciam bastante sinceros. Layla não consegue acreditar que todos os pedidos de desculpas de Layla na praça da cidade eram apenas mentiras e fingimento. Mas, na verdade, foi uma grande apresentação encenada para atrair Abel e Layla. Layla gritou. Ela perguntou à garota o que tudo aquilo significava. Ela lembrou de que Layla havia dito que ela estava melhorando. Ela acreditou nela, porque Layla havia contado sua história. Layla sorri e diz que, de certa forma, ela realmente melhorou. Ela abre os braços para os lados e diz que agora vai tratar Abel ainda pior do que antes. A garota começa a rir ainda mais alto. Ela diz que Abel sempre foi um inútil e que nunca sentiu vontade de se arrepender. Ela não se importava com o cara até ele sair da concha de pedra em que estava aprisionado. Layla fica chocada. Ela se lembra novamente dos moradores da praça, que falavam com muito carinho sobre sua senhora Layla. Ela diz que todos amavam a garota. Ela se lembra de um menino que chorou porque tinha medo de que Layla fosse machucada. Layla levanta a cabeça e, olhando para a moça, pergunta se ela realmente fez com que todos os moradores entrassem na brincadeira. Ela não consegue acreditar. Durante todo esse tempo, Abel estava certo de que Layla não havia mudado. Layla diz que Layla finalmente entendeu. Layla conta como ela subjugou todos os habitantes com sua magia. Agora todos eles a obedecem implicitamente e cumprem todas as suas ordens. Foi muito simples com a magia. Layla leva a mão ao rosto e diz que precisa de muita vitalidade para manter sua beleza. Ela se preocupa muito com sua aparência porque é com a ajuda dela que ela atinge seus objetivos. Layla diz que tirar a força vital de apenas uma pessoa é muito difícil. Por isso, ela decidiu comandar a cidade inteira para ter acesso imediato a um grande número de pessoas com vitalidade. Layla diz que os homens são os mais fáceis de subjugar com magia, especialmente quando estão fascinados pela beleza de uma garota. Todos eles são conduzidos apenas pela aparência. E a própria Layla é muito bonita. Layla tira sua capa de chuva e diz que essa cidade costeira tem sido seu campo de testes desde o início. Ela testava constantemente sua magia nos habitantes e monstros da cidade. Depois de algum tempo, essa cidade se tornou o lugar ideal para ela praticar seu hobby. Layla olha com horror para a garota, atrás da qual aparecem monstros. Ela se vira para seus servos e diz que é hora de se divertir. Os monstros rugiram de alegria. Um dos monstros correu atrás de Layla. Ele rosnou furiosamente e levantou as mãos, e a garota correu, virando-se e gritando que a culpa era toda dela. Foi ela quem confiou em Layla. Layla se lembra de que Abel tinha dúvidas desde o início. Layla caiu no chão e gritou de dor. Naquele momento, uma enorme mão monstruosa a alcançou e estava prestes a agarrá-la. Um dos monstros agarra Layla e dá risada. A garota grita e tenta se libertar do aperto, mas não consegue porque o monstro aperta seu corpo com muita força. Ele tem uma pata enorme. Layla corou por dentro. Ela diz que adora quando as pessoas gritam. A garota era muito estranha e cruel. Ela gostava de ver as pessoas sofrerem. Ela também apoiou o abuso. Layla se virou e, reunindo todas as suas forças, direcionou uma pequena chama para Layla. Mas a chama era muito fraca. Por isso não a alcançou e se apagou. Sua magia ainda era muito fraca. Layla começou a rir da garota e a perguntar o que ela havia acabado de tentar fazer. Um monstro começa a sacudir Layla em seus braços. Ele apertou o corpo dela com mais força, fazendo Layla gemer de dor. Ela ainda estava tentando se libertar da garra de aço do monstro. Layla conta como viu, por meio de sua bola mágica, como Abel conseguiu se libertar do cativeiro de pedra. Ela não o via há 20 anos, então nem imaginava que ele seria capaz de fazer algo assim. Layla sorri e diz que está muito feliz pelo fato de o rapaz ter conseguido se libertar do cativeiro. E ele diz que se a garota não tivesse se defendido, então talvez Abel não tivesse acreditado na encenação. Layla olha para a garota novamente com horror e cerra os dentes. Ela entende que agiu de forma muito estúpida. Afinal, ela deveria ter dado ouvidos a Abel, já que ele conhecia Layla há bastante tempo. Layla suspira. Ela diz que está absolutamente emocionada. Em seguida, Layla libera toda a sua energia mágica e, sorrindo, deseja aos seus monstros um apetite agradável. Layla se aproxima da garota e se inclina para ela enquanto Layla grita de horror. Ela aproveita cada segundo de seu sacrifício. Ela sopra fumaça mágica diretamente no rosto da garota. Depois disso,
A garota percebe que sua força está abandonando. Ela se lembra de Abel e pede a ele que a salve. Ela não esperava que as coisas acontecessem dessa forma, mas agora ela está sem forças e precisa da ajuda de Abel. Layla se lembra de como o cara a protegeu durante a viagem. Qualquer que fosse o monstro, Abel sempre a socorria. Ele nunca a jogou para os monstros. Layla acha que só está pedindo ajuda a Abel. Quando viu o rosto triste dele, decidiu salvá-lo. Ela pensou que poderia ajudá-lo de alguma forma, se não com magia, pelo menos com apoio. Então, ele diz resolutamente que não quer ser um lastro para Abel. Ela quer ser a única a cobrir o cara. Ela quer ser igual a ele. Ela vai lutar para continuar a jornada com o cara. Layla se lembra do conselho do rapaz de que a magia precisa ser controlada. Ela precisa se acalmar. O mais importante é se concentrar na magia dentro do corpo. Layla fecha os olhos e pensa no que Abel lhe ensinou. Então ela precisa se proteger. Eden simplesmente cozinha. Chegou o momento em que ela pode se defender e ajudar o cara. Layla levanta a cabeça e olha resolutamente para Layla. Ela puxa a mão para o lado e grita. Sua mão começa a brilhar. Layla olha para Layla confusa com as ações da garota. Layla dá um forte golpe em Layla bem no rosto. Layla não tem tempo para reagir ao golpe e se esquivar. Ela fica furiosa. Após o golpe, uma enorme marca vermelha de mão aparece em sua bochecha. Layla voa e aterrissa no chão. Por um tempo, ela não conseguia se levantar e ficou deitada até que os monstros se aproximaram e tentaram ajudar sua senhora a se levantar do chão. Nesse momento, um dos monstros estende a mão para Layla para agarrá-la. E a garota está tentando escapar nesse momento. Ela consegue escapar do monstro a uma distância suficiente para não ser capturada. Layla ficou muito zangado. Os monstros ainda estão se aproximando de sua dona e tentando ajudá-la a se levantar. Enquanto isso, Layla estava sentada no chão e tentava recuperar o fôlego após o ataque e a fuga do monstro. Layla fala negativamente sobre a garota. Ela grita todo tipo de palavrões e olha com raiva para a garota que a agrediu. Ela não a perdoará pelo golpe, especialmente agora que não vai poupá-la. Layla tentou se levantar, apoiando-se em seu cajado. Ela estava se perguntando como a garota ousou golpear seu belo rosto. Ela diz que agora definitivamente não deixará a garota viva. Layla usou seu cajado para criar um selo sobre si mesma e enviou um enorme feixe mágico diretamente para Layla, exigindo que a garota dissesse adeus à vida. Ela tinha certeza de que a garota havia chegado ao fim. Layla olhou para o enorme feixe mágico com os olhos arregalados e não conseguiu se mover para tentar escapar. Ela pensou que esse era realmente o seu fim, pois não tinha para onde fugir e Abel não a ajudaria. De repente, ele pronunciou a palavra Decryption, decifrando assim outro feitiço. Abel é libertado da prisão e corre até Layla para salvá-la. O rapaz consegue agarrar a garota bem antes que o raio mágico a alcance. Enquanto Layla olha para Abel e Layla com a boca aberta de surpresa, o rapaz elogia a garota por ter conseguido ganhar tempo para ele. Ele viu como a garota foi capaz de resistir à bruxa. Durante esse tempo, Abel conseguiu se libertar e dominar um novo feitiço. Ele não ia deixar Layla na mão. Ele só precisava de tempo para decifrar um novo feitiço e se libertar. Layla também olha para o rapaz em choque, enquanto ele diz que conseguiu concluir a descriptografia. O cara se ajoelha bem na frente da garota e, colocando a mão em seu ombro, diz que ela fez um ótimo trabalho. O cara se vira, precisa de suas mãos e diz a Layla para deixar todo o resto com ele. Ele está determinado a vencer a batalha contra Layla. Layla ficou na frente do cara, segurando seu cajado com as duas mãos. O homem estava cobrindo Layla com as costas e disse que era hora de acabar com tudo isso. Ele xingou, chamando Layla de bruxa. Layla não conseguiu reconhecer o cara. Ela ficou em um estado de estupor e apenas observou o cara lidar com os monstros que entravam em seu caminho. O cara levantou as mãos e dobrou o selo. Layla grita, perguntando como Abel conseguiu recuperar a consciência se não acordou por 3 dias. Ela preparou uma poção muito forte que deveria colocar o rapaz em um longo sono. O rapaz olha para a garota com seriedade e se lembra daquele encontro no beco, quando decidiu dar uma chance à garota. Ele pensou por um longo tempo no que fazer. Considerou a possibilidade de que a garota tivesse realmente mudado, mas ainda assim as suspeitas permaneceram. Ele bebeu a poção e caiu no chão, inconsciente. Layla estava olhando para ele com um sorriso naquele momento, porque seu plano havia funcionado. Ela achava que o rapaz havia acreditado nela. Agora ela poderia acorrentá-lo. Quando o cara caiu no chão inconsciente,
ele se viu novamente em frente a uma tela enorme com inscrições. Ele sabia que Layla o estava enganando, então elaborou um novo plano de ação. O sujeito começou a se aproximar da tela. Ele estava pensando em um novo feitiço. Abel supunha que sua fórmula seria bastante complicada, mas não esperava tanto. Ele levará muito tempo para decifrá-la. Abel diz a Layla que sabia que a garota o trairia. Ele bebeu especialmente o veneno mágico que a garota lhe ofereceu. Ele queria estudá-lo com a ajuda da decodificação. Layla soltou uma risada e olhou para Abel. Ela estava muito irritada, então decidiu não esperar para atacar. Abel se voltou para Layla e a chamou. Ele pediu que a garota ficasse atrás dele. A garota obedeceu e começou a se mover. Ela fez tudo o que podia, então agora não vai mais incomodar o cara. Todos os monstros em Layla estão olhando para Abel, indo lidar com ele. Layla está furiosa e promete que não deixará o homem sair vivo. Nunca ninguém a havia deixado tão furiosa. A garota grita o comando de seus monstros para que eles agarrem Abel. Os monstros obedecem imediatamente e decolam, esticando os braços para frente. O cara dobra o selo e usa um feitiço nos monstros. Os monstros param quando começam a congelar. Seu corpo estava coberto por uma concha de pedra. Abel usou a petrificação várias vezes. Abel diz que não se importa com o fato de os monstros serem humanos. Ele exige que eles não interfiram com ele. Ele tem um objetivo: derrotar e depois se vingar de Layla. Portanto, ele não poupará aqueles que estiverem em seu caminho. Os monstros não conseguiam se mover porque a carapaça de pedra cobria seus corpos. Eles só podiam rosnar antes de se transformarem completamente em pedra. Mas havia mais e mais deles. Abel estava sendo observado por uma criatura com orelhas que estava sentada em uma gaiola. Ela estava olhando de boca aberta para o cara que estava dominando os monstros. A criatura se arrastou para mais perto das barras da gaiola para ver melhor o cara. Os monstros continuaram a atacar o homem, mas ele ainda dobrou o selo e usou o feitiço de petrificação. Todos os monstros se transformaram em pedra e congelaram para sempre. Os monstros não conseguiam resistir a um cara que usava um feitiço poderoso. Naquele momento, Layla apareceu atrás de Abel. Ela iria atacá-lo por trás enquanto ele não estivesse olhando. A garota não se importava se seria uma vitória honesta ou não. Ela só queria lidar com o cara o mais rápido possível. A garota reconhece o poder da habilidade de decodificação. Ela acha que o cara pode dissipar calmamente qualquer magia e depois usá-la. Layla acha que, por mais forte que Abel seja, ele não conseguirá repelir um ataque que não está vendo. Ela carregou seu bastão mágico e o apontou na direção de Abel para atacar. O cara dobra o selo e não tem tempo de se virar para repelir o ataque. O sangue espirra. O cara abre bem os olhos. Ele não consegue entender o que acabou de acontecer, mas sente dor nas costas. Layla fecha a boca em choque nesse momento. Ela olha para o homem com horror. Ela vê que a flecha acertou em cheio as costas do rapaz. A garota quer ajudar o rapaz, mas não consegue nem se mexer. Layla olha para Abel e sorri vorazmente. Ela abraça seu cajado e pergunta o que o rapaz tem a dizer sobre sua magia. Ela diz que usa magia transparente, a flecha invisível. Layla continua e diz que o cara foi atingido por uma flecha mágica que não pode ser vista até atingir o alvo. Abel não podia vê-la nem ouvi-la. Abel cai de joelhos por causa da dor. Ele sente que uma flecha o atingiu nas costas, mas não teve tempo de reagir e repelir o ataque. Layla diz que ele perdeu. Ela deu a seus monstros um comando para acabar com o cara. Um dos monstros obedece ao comando e se move para dar o golpe final em Abel. Layla diz que Abel perdeu porque estava muito confiante em sua força. Layla grita com Abel para que ele faça alguma coisa. Ela não acredita que ele realmente não terá tempo de tomar nenhuma medida e evitar um gol. Abel sorri e pergunta se Layla tem mesmo certeza de que ele perdeu. O homem acena com a mão, levantando a capa, e selos aparecem ao redor de seu corpo. Layla olha para o cara com raiva. Layla olha para o rapaz com admiração. Ela ficou surpresa quando viu que havia um círculo mágico sob o manto. O cara estava protegido desde o início. A flecha de Layla não fez nada a Abel. Ele ainda estava vivo e não havia sofrido nenhum ferimento. Ele havia se preparado com antecedência para essa ocasião, pois sabia do que Layla era capaz. Layla olha para o cara em choque. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela tinha certeza de que havia derrotado Abel, pois o ataque foi forte e inesperado. Mas, ainda assim, ela cometeu um erro de cálculo. Abel levanta a mão nesse momento e diz que, embora Layla seja uma pessoa terrível, ela ainda é uma forte feiticeira do grupo de heróis. Abel sabia do que a garota era capaz,
Por isso se preparou com antecedência. Layla olha para o cara e acha tudo isso uma bobagem. Ela decide continuar a batalha e tentar acertar o cara novamente. A garota se pergunta se o cara realmente ativou a descriptografia em todo o seu corpo. Ela o observou atentamente e tentou criar uma nova estratégia para vencer com certeza. A garota cai de joelhos ao perceber que não pode derrotar um cara com tal habilidade. Ela não estava preparada para um adversário tão forte. Além disso, Layla não esperava que Abel tivesse se tornado tão forte. Layla só pode usar ataques mágicos. Ela está mais uma vez convencida de sua impotência. Seus ataques mágicos não serão capazes de fazer nada com o cara, então ela ainda aceita a derrota. Layla se ajoelhou bem na frente de Abel, pressionou a perna do cara e começou a lhe pedir perdão. Ela tentou convencê-lo de que era apenas estúpida. A garota admitiu que estava errada. Foi outra manipulação. Layla fez um acordo com o cara. Se ele poupar sua vida, ela fará o que ele quiser. Ela promete que será obediente e que nunca mais manipulará ninguém. Layla fica corada e olha diretamente para o rapaz com seus olhos penetrantes. Ela diz que a verdade pode fazer qualquer coisa. O cara fica em silêncio por um tempo e depois coloca a mão no ombro da garota. Layla não sabe o que fazer. Ela chama o rapaz novamente, tentando obter uma resposta dele. Mas Abel fica em silêncio por um longo tempo e apenas olha para ela. Depois sorri. Abel lhe diz que ela precisa desistir. Ele garante a ela que tudo acabou. Layla não tem mais necessidade de lutar, pois perdeu e não pode fazer nada contra Abel. O cara usa o feitiço Petrification. Como resultado, o ombro da garota é coberto por uma concha de pedra. Ela sente um peso em seu ombro. A garota percebeu que somente Abel poderia interromper o feitiço agora. O cara diz que ninguém mais vai acreditar na Layla. Abel diz que a própria garota recusou sua última chance. Layla imediatamente se lembra dos residentes que tentaram ajudá-la desinteressadamente. Abel diz que, na verdade, ele está muito feliz por ela ter mudado. A garota começou a gritar. Ela pediu para o cara não fazer isso. Ela implorou a ele, mas Abel não a ouviu. Abel continua e diz que desde que fizeram uma viagem, mesmo naquela época, há 20 anos, o cara a odiava. O cara disse isso, aproximando-se do rosto da garota. Layla deu um grito agudo. Ela pediu ao rapaz que não fizesse isso. Suas mãos estavam cobertas com uma concha de pedra, e Layla continuava gritando. Ela estava apavorada com o fato de sua beleza estar sofrendo. Então a garota pensou e percebeu que, se ela se transformasse em pedra, sua beleza seria eterna. Isso é exatamente o que ela desejou durante toda a sua vida. Assim, seu sonho se tornará realidade. A garota começou a rir loucamente. Um segundo depois, congelou, transformando-se em uma estátua de pedra. Parecia muito assustador, pois a garota estava puxando a mão para cima e rindo loucamente. O cara olhou para ela e se virou, dizendo que ela não era nada bonita. Abel se aproximou de Layla e disse que era hora de irem embora. O cara não queria mais ficar em um lugar como aquele. Layla e Abel decidiram continuar sua jornada. Nesse momento, muitos residentes já haviam recuperado a consciência. Eles se levantaram e piscaram os olhos com frequência, como se estivessem saindo de um longo sono. Todos os habitantes da cidade que se tornaram monstros recuperaram sua forma humana. Eles foram para a praça e ficaram perplexos, pois não conseguiam se lembrar do que havia acontecido com eles durante todo esse tempo. Tudo graças a Abel. Abel parou de repente e pediu desculpas a Layla. A garota ficou alarmada. Ela não entendia por que o cara estava lhe pedindo perdão. Ela estava tentando descobrir o que fez o cara se desculpar. Abel diz que em seu plano não levou em conta a segurança de Layla, pois o mais importante para ele é a vingança. Ele admite que a vingança continuará sendo uma das prioridades, mas ainda diz que a segurança da garota também é muito importante para ele. Em seguida, o rapaz continua e diz que, ao mesmo tempo, a garota está preocupada com ele. Ele se lembra de que Layla tentou protegê-la. Os olhos de Layla se arregalaram. Ela não esperava ouvir algo assim de um homem. Abel raramente dizia algo assim. Portanto, a garota apreciava muito essas conversas. Além disso, ela realmente queria ajudar o rapaz. Ela não pode deixá-lo sozinho. Abel suspira e diz que já decidiu algo por si mesmo. De repente, Layla ouve um barulho. A garota e o rapaz voltam seus olhares para os arbustos de onde vinha o som. Eles esperaram por um tempo, tentando descobrir o que estava fazendo o barulho. Alguém saltou dos arbustos e gritou que o havia encontrado. Era uma estranha garota com orelhas que saltou. Ela levantou as mãos, dirigindo-se a Abel como rei demônio,
Disse que tinha visto a batalha dele. A garota se ajoelhou e se curvou na frente do cara. Ela diz que quer ser o braço direito de Abel. Ela quer obedecê-lo e seguir todas as ordens que ele der. A garota quer acompanhar o futuro rei demônio. Abel olha com tristeza para Galgal. Layla não entende como a criatura pode confundir Abel com o rei demônio. Ela se pergunta o que a garota está dizendo. Galgal continuou falando sobre Abel se tornar o rei demônio. Galgal pressiona sua cabeça contra o homem e se esfrega em sua perna. Abel tenta entender do que a criatura está falando. Ele não consegue acreditar que um dia se tornará um rei demônio. Como Galgal diz, o cara só queria se vingar de seus agressores. Layla acha que uma garota homem-fera chamada Galgal apareceu de forma inesperada. Para ela, Galgal parece adorar Abel. Layla corou com esses pensamentos. Ela não gostava de pensar nisso. Abel tentou deter Galgal. Ela levantou a cabeça e o ouviu atentamente. O cara perguntou por que Galgal decidiu que ele era o rei demônio. Ele não entende por que precisa de sua mão direita. Layla olha para Galgal com descrença. Ela está esperando pela resposta da garota, já que ela mesma não entende completamente o que precisa e por que se envolveu na jornada deles. Eles não iriam reunir uma equipe inteira de diferentes participantes. Galgal se ajoelha novamente. Ela se curva diante do homem e pede perdão ao seu mestre. Ela diz que a culpa é dela por não ter explicado nada. Layla acha que a garota gosta de se prostrar, pois não é a primeira vez que isso acontece. Estava muito claro lá fora. Abel, Layla e Galgal ainda estavam do lado de fora. Eles estavam caminhando juntos pela trilha. A maior parte do caminho eles ficaram em silêncio, pois estavam muito cansados após a batalha. Galgal sorri e diz que é um prazer conhecê-la. Ela diz que costumava fazer parte do exército do Rei Demônio. Ela chama seu nome novamente, Galgal. A garota diz que está em busca de um mestre para servir. Abel pergunta sobre o exército do Rei Demônio. Galgal esfrega a nuca e diz que foi demitida há muito tempo. Ela não obedece mais ao atual Rei Demônio. Ela não tem nada para fazer em geral, por isso quer viajar com eles. Galgal disse que sonhava em se juntar ao exército do Rei Demônio, mas foi expulsa quando perceberam que ela era metade humana. Somente demônios e monstros são aceitos lá. Depois que a garota foi expulsa, ela viajou pelo país até ser pega por uma bruxa. Ela não esperava que a bruxa fosse capaz de agarrá-la, mas Galgal não conseguiu resistir ao grande número de monstros da bruxa. Galgal ficou na jaula por um longo tempo. Em um determinado momento, ela quase se desesperou. Então ela viu Abel, que usou o feitiço Petrification, usado pelo Rei Demônio. A garota estava olhando para o cara. No início, ela estava tentando descobrir se ele era realmente o Rei Demônio. Ela regalou os olhos quando viu o enorme poder mágico do cara. Ele era muito forte. Galgal corou e gritou de alegria quando se lembrou de como viu o cara e imediatamente percebeu que era o próximo Rei Demônio. A garota tinha certeza de que Abel se tornaria famoso, derrotar o Rei Demônio e tomar seu lugar. Layla se aproxima do rapaz e se inclina para sussurrar o que pensa. Quando Galval viu como o cara derrotou um membro do grupo de heróis, ela pensou que ele era um vilão. Layla limpa a garganta e diz que Galval entendeu tudo errado. A garota diz que Abel não vai se tornar o Rei Demônio e que não recruta pessoas para seu grupo. Galval começa a ficar irritado e grita que ela está falando bobagem. Ele se dirige a Layla como uma serva e diz que ela não tem o direito de falar antes do mestre. Layla grita, perguntando por que foi confundida com uma serva. Galgal aponta a mão para a garota e pergunta se ela realmente acha que os Homens-Fera não viram como ela recebeu os golpes da bruxa e não conseguiu lidar com os monstros. Ela diz que Layla era inútil para Abel. Em seguida, Galgal se aproxima da garota e pergunta se existe uma opção em que Layla não quisesse que alguém interferisse na jornada deles junto. Layla fica envergonhada e pede a Galgal que não diga nada disso. Galgal ia atacar Layla novamente com novas perguntas. Layla se virou e perguntou a Abel se ele tinha algo a dizer. Ela pergunta se o cara realmente levará Galgal em uma viagem. Abel desviou o olhar e ficou em silêncio. Ele olhava atentamente para o chão, pois entendia que a resposta não agradaria a garota. Layla ficou chocada com a reação dele, e Galgal sorriu. Layla se aproximou de Abel e, segurando sua capa, começou a perguntar se ele havia entendido corretamente. Ela se perguntou que tipo de expressão facial ele havia feito. Layla percebeu que Abel provavelmente não se importava em levar Galgal com ele. Naquele momento, Abel não disse nada porque sempre gostou de animais peludos. O rapaz notou as orelhas e o rabo da garota, que lhe pareceram bonitos. Ele ficou envergonhado quando começou a pensar no assunto. A cauda e as orelhas fofas de Galgal não permitiram que ele dissesse não. O rapaz decidiu que eles precisariam de uma ajuda extra. Além disso, eles têm uma longa jornada pela frente. Galgal sentiu algo de forma aguda. Abruptamente,
Ela abriu os olhos e se afastou do homem para o lado oposto. Era como se ela tivesse previsto algo e imediatamente evitado. Abel não entendia o que havia acontecido. De repente, algo aterrissou atrás dele com um forte estrondo. Algo enorme e desumano. Uma enorme quantidade de poeira se levantou, cobrindo toda a visão. Abel, Galgal e Layla se viraram, olhando em choque na direção do acidente. Todos eles estavam tentando entender o que havia acontecido. A poeira ainda estava voando no ar, por isso era difícil ver a criatura. Um enorme verme de ferro com olhos amarelos apareceu bem na frente deles. Toda a empresa caiu em um estado de estupor. Eles nunca tinham visto nada parecido antes. O monstro parecia impressionante. Ele estava examinando seus oponentes. Layla gritou que o verme parecia muito grande. Ela gritou, perguntando que tipo de criatura era aquela. A garota estava muito assustada e não conseguia nem imaginar como eles seriam capazes de enfrentá-lo. Galgal admirava a criatura. Ela gritou que era um verme de ferro. Era ele quem frequentemente interferia com a bruxa. Galgal disse que eles precisam lidar com o verme o mais rápido possível. Abel olhou para a garota em choque. Ele se pergunta se pensou que ela havia notado o verme antes. Não foi à toa que ela se afastou do local onde o verme aterrissou. Nesse momento, a garota se levantou e abriu bem a boca de surpresa. Abel dobra o selo e aponta as mãos para o verme. Ele decide que não tem tempo para pensar nisso. Agora, o mais importante é a luta contra o verme. Ele pode criar um grande número de problemas. O cara usou seu feitiço. De repente, o verme de ferro começou a atacar. O ataque de Abel não transformou o verme em pedra. Ele começou a se elevar sobre o cara e todos os outros novamente. Abel olha fixamente para o verme e aguarda seu ataque. O verme de ferro balança a parte inferior do corpo com muita força e tenta acertar Abel enquanto ele e os outros não se movem. Layla não tem tempo de reagir e o verme quase a atinge. Então, Abel pega a garota em seus braços e foge com ela. Galgal imediatamente fica de quatro e corre atrás do cara com a garota. Layla se vira e pergunta como o verme de ferro foi capaz de repelir o ataque de Abel. Ela ficou chocada, pois os ataques de Abel são muito fortes. Em geral, sua habilidade de decodificação pode ajudar a derrotar qualquer inimigo. Galgal diz que o Ironvor é protegido por uma carapaça tão forte quanto o aço. Como ele estava protegido, era difícil causar dano. Essa carapaça precisa ser perfurada com algo mais sério e pesado. O Ironvor alcança toda a empresa e fica bem na frente deles. Abel, Galgal e Layla pararam. Eles precisavam criar um novo plano de fuga se quisessem sobreviver. O cara olha atentamente para o verme de ferro. Ele decide usar o feitiço Petrification. O sujeito dobra o selo e está prestes a usar um feitiço. Ele estava praticamente usando um feitiço, mas foi interrompido por Galgal. Abel para e abre bem os olhos. Ele vê como Galgal dá vários solavancos para frente, salta e voa direto em direção ao verme de ferro para atacá-lo. Galgal gira e golpeia com sua mão. Após o impacto, a armadura de ferro do verme fica coberta de rachaduras e se quebra em pedaços. Um forte estrondo é ouvido. O verme cai de lado e não consegue mais atacar. Layla e Abel parecem chocados com tudo o que está acontecendo. Uma garotinha foi capaz de derrotar um verme enorme com um único gol. Eles não esperavam que Galgal pudesse ser tão forte. Galgal sorri vorazmente e dá uma risadinha. Ela pergunta o que o Rei Demônio dirá sobre isso. A menina estava muito feliz por participar da batalha depois de tantos dias presa na gaiola da bruxa. Galgal fica em cima da criatura de ferro derrotada e diz que essa é sua verdadeira força. Ela diz que será útil nas viagens de Layla e Abel. Ela poderá estar tanto na linha de frente a atacar, quanto na retaguarda para defender. Abel sorri sombriamente, olhando para Galgal. Ele acha que a força física da garota é realmente poderosa. Ele acha que ela é muito forte, mas ela se tornará seu braço direito. O rapaz decide que pode usar a força física e as habilidades da garota. Isso será útil para eles na batalha. Abel diz que Galgal irá com eles. Afinal, Galgal grita de alegria, e Layla pergunta a Abel o que isso significa. Abel continua e diz que se Layla tiver desejo, ela pode se tornar mais forte. No final da tarde, Abel, Layla e Galgal passaram pela caverna. Layla pegou um saco de ouro e começou a contar as moedas. Ela acha que o dinheiro é muito pouco e, como agora são apenas 3, Layla suspira e diz que vai pensar em algo. Eles precisarão de dinheiro, portanto, provavelmente terão de economizar, ou podem pegar moedas para o massacre de monstros. Galgal sente algo. Ela levanta a cabeça,
mexe as orelhas e olha para Abel. Layla percebe isso e se volta para o cara, chamando. Galgal sente que eles não estão sozinhos. Galgal sente que eles não estão sozinhos no caminho. Toda a companhia para abruptamente. Aparentemente, Abel também percebeu que alguém os estava seguindo. Abel pergunta aos perseguidores quem são eles. Ele diz que sabe que alguém os está seguindo e exige que eles se mostrem. De repente, ouve-se a voz de alguém atrás de uma das cavernas, que diz que suspeitava que eles estavam sendo notados. O homem se vira e vê os perseguidores se aproximando. Uma garota de cabelo rosa e armadura se aproxima. Atrás dela, havia cavaleiros com a mesma armadura. A garota coloca a mão no peito e implora para que Abel salve o país deles. Abel olha para seus perseguidores com uma pergunta. Ele não entendia de onde vinham esses homens de armadura e que tipo de proteção eles estavam pedindo para o país. Mas a garota parecia muito determinada. Ela não ia desistir. Ao cair da noite, um homem de armadura estava sentado em uma das salas da fortaleza. Ele estava muito tenso. O nome do homem era Aiden e ele fazia parte de um grupo de heróis. 20 anos depois, ele se tornou um cavaleiro. O homem estava suando muito. Ele estava sozinho na sala e parecia estar esperando por alguém. É por isso que ele estava tão preocupado. Abel, Galgal e Layla entraram na carruagem com os homens blindados. Eles dirigiram em completo silêncio, pois todos estavam desconfortáveis. Galgal diz que não gosta de carroças. Layla pede para a garota calar a boca e diz que eles precisam ouvir os novos conhecidos. A garota de cabelo rosa e armadura coloca a mão no peito novamente e diz que está feliz em conhecê-la. Ela chama seu nome de Naj. Ela diz que é a capitã dos cavaleiros do Reino Claymore. Naj conta que eles estão viajando atualmente para o Reino Claymore. É lá que fica sua terra natal. A garota conta que seu reino ainda está lutando ativamente contra o Rei Demônio. Ela veio em busca de aliados, mas o reino de Alcalura a recusou. No caminho para casa, Naj e o restante dos guerreiros testemunharam a batalha de Abel, Galgal e Layla contra o Verme de Ferro. Foi Layla quem convenceu todos a irem com eles. Naj está mais vermelha e diz que queria agradecer a Layla, Abel e Galgal do fundo do coração. Ela diz que se toda a empresa os ajudar, a guerra deles com o Rei Demônio pode finalmente acabar. Naj se abaixa e diz que não haverá palavras suficientes para expressar sua gratidão. Abel acha que a garota está exagerando. Ela está muito animada. Ele se pergunta como a garota ainda não foi atingida na cabeça por um escudo. Nesse momento, Galgal começou a olhar pela janela e admirar a vista. Nadis foi até ela e tentou puxá-la de volta para o carrinho. Ela disse à garota que ela poderia cair, então pediu que ela não saísse tanto. Abel estava batendo no joelho com o dedo. Ele suspirou. O cara estava pensando que seria melhor se ele fosse em busca do próximo do grupo de heróis. O cara se lembra de como Layla ficou encantada quando Naj lhe contou sobre o prêmio. Ela persuadiu o rapaz a fazer uma pequena pausa no objetivo principal da viagem. O rapaz não podia recusar, olhando para os olhos da garota cheios de prazer. Abel acha que Layla não queria nem ouvir uma recusa. Ela já estava gastando mentalmente a recompensa que havia recebido. Naquele momento, a garota estava perguntando se eles poderiam ajudar Naj e seu reino. O rapaz pensou no fato de que eles realmente precisavam de dinheiro, então concordou mesmo assim. Ele também se lembra das palavras da garota de que ela tinha informações sobre Stark e dois outros membros do grupo de heróis. O cara também descobriu que Gordon não sabia de tudo. Abel entendeu que eles tinham uma longa jornada pela frente. Eles precisavam se preparar e estocar dinheiro, além de equipamentos e alimentos. 5 dias depois, a carroça com Naj, Galgal, Abel e Layla chegou à fortaleza. Toda a companhia ficou olhando atonita para as torres do castelo Claymore. Os Galgal ficaram impressionados com o enorme tamanho do reino. Galgal disse que nunca tinha visto um portão tão grande. Layla concorda e diz que é possível sentir a grandeza em um piscar de olhos. Layla morava em um vilarejo pequeno, por isso não viu algo assim. Magé se aproxima e diz que, antes de tudo, ela os apresentará ao seu professor. Ela os avisará quando ele estiver pronto. Ela diz que Abel, Layla e Galgal podem dar uma volta e olhar ao redor por enquanto. Galgal começou a virar a cabeça de um lado para o outro. Layla percebeu isso e decidiu perguntar o que havia acontecido com a garota. Ela estava agindo de forma muito estranha desde o momento em que entraram na fortaleza. Um homem dá um passo à frente e cumprimenta Naj. A garota cumprimenta o homem, chamando-o de professor. Os dois começam a trocar notícias e os resultados de sua jornada. Abel caiu em um estado de estupor quando viu o professor. O professor também parecia desanimado. O homem se perguntou como Abel conseguiu sair do cativeiro de pedra. Ele se lembra exatamente de como o homem congelou como uma estátua. Abel se lembra de um dos grupos de heróis. Naj percebe a reação de sua professora e de Abel. Então, ela se volta para o rapaz e pergunta se eles realmente se conhecem. Ela está interessada em saber por que ambos têm essa reação. De repente, Abel correu em direção ao professor,
com a intenção de atacá-lo. O homem gritou de medo. Naquele momento, Nage estava bem na frente dele. Ela bloqueou o golpe do homem com um escudo. Abel não teve tempo de usar seu feitiço, embora já tivesse dobrado o selo. Nage olha ansiosamente para o rapaz e pergunta o que aconteceu com ele. Ela não entende porque o cara começou a atacar o professor de repente. Abel cacarejou porque estava impedido por um escudo de atacar. O cara se afasta e pensa em como Nage poderia bloquear a magia dela. Nesse momento, Nage pergunta ao professor se ele está bem. Layla cobriu a boca com a mão, pois estava em choque. Ela não queria que Abel brigasse novamente. Galgal ficou muito feliz. Ela cerrou os punhos e gritou para que Abel continuasse atacando o homem. Abel começa a se irritar. Ele exige que Nage saia do caminho e não interfira com ele, já que o professor era um dos membros do grupo de heróis de Aiden. O cara disse que estava viajando apenas para se vingar de seus agressores. Magé estende a mão e pergunta o que isso significa. Ela pergunta por que o rapaz se vingaria de seu professor e pede que ele se acalme. Ela está tentando resolver o conflito para que não haja vítimas. Magé diz que o professor é uma pessoa indispensável para o reino deles. A garota conta que o professor é o chefe de todos os cavaleiros do reino. Ele tem um papel muito importante a desempenhar. O homem tenta dizer alguma coisa, mas Nage continua e diz que ele é a principal força militar do reino Claymore. É ele quem lidera todas as tropas e cavaleiros que defendem a igreja. Nage se coloca em uma posição de luta e afirma que, enquanto estiver viva, não deixará o professor tocar em um dedo sequer. Ela está muito determinada, pois seu professor é uma pessoa importante não só para ela, mas também para o país. Abel olha fixamente para o homem. O homem desvia o olhar, como se nada tivesse acontecido. Abel começa a ficar muito irritado. Ele não aceita que Aiden se comporte como se não tivesse zombado dele junto com o resto dos heróis. Nage sai com o professor e diz que ela mesma convidou Abel, Layla e Galgal para passarem a noite na fortaleza. Em seguida, Nage acrescenta e diz que ela deveria pensar novamente sobre pedir ajuda a Abel. Ela também pede que Abel não se envolva em uma briga com sua professora. Abel dá uma risadinha e diz que vai ouvi-la. Layla chama por Abel. Ela diz que o cara está sangrando. E então ele pergunta se está tudo bem. Ela não esperava que Abel pudesse se machucar. O cara se lembra de como foi atingido na testa por um escudo. Abel observou Na e seu professor saírem. Ele percebeu que a garota era muito perigosa. Ela foi capaz de repelir o ataque dele e proteger a professora. Portanto, o cara não duvidou da força dela. Magé estava parada no corredor da fortaleza, bem na frente de seu professor. Ela queria conversar com ele depois de sua longa jornada. Eles precisavam discutir os resultados e descobrir o que fazer em seguida. Magé estava se desculpando com o professor pelo fato de as negociações com Alcalura terem fracassado. O homem riu e disse que eles sempre brigavam com Alcalura, então isso era esperado. Ele não repreendeu a garota. O professor diz que não esperava apenas que a garota trouxesse Abel. Ele pergunta como foi que seu aluno trouxe pessoalmente um amigo de Aiden. Ele não o via há 20 anos. Por isso estava muito assustado. O homem sorri e diz que, se não fosse por Nage, o cara com certeza o machucaria. Ele solta uma risada nervosa e Nage percebe. O homem tenta fingir que tudo parece estar bem. Abel, Layla e Galgal foram escoltados para dentro do castelo até uma das salas. Eles imediatamente se sentaram à mesa, que estava coberta com uma enorme quantidade de comida deliciosa, e começaram a jantar. Eles estavam com muita fome depois de uma longa viagem. O rapaz estava muito triste. Ele cobriu o rosto e pensou que Nage o estava impedindo de se vingar de seus agressores. Ele precisa fazer alguma coisa, pois já está fazendo isso há muito tempo. Além disso, ele já lidou com os dois primeiros infratores. Enquanto Galgal comia sua comida rapidamente, Layla dizia a Abel que ele deveria se acalmar primeiro. Para Layla, o professor parecia fraco demais para fazer parte do grupo de heróis. Ela não consegue acreditar que ele agora está no comando das tropas da fortaleza. A garota também notou que o homem tinha muito medo de Abel. O homem pressiona a mão ao lado do corpo. Ele levanta a bainha da camisa, mostrando a cicatriz que deixou após o poker. Ele se lembrava bem de como os heróis o trataram durante toda a jornada junto. Não parece surpreendente para o cara que o professor pareça fraco para Layla, porque entre todo o grupo de heróis ele era o mais covarde. Ele não era violento, mas era facilmente liderado por outros heróis mais fortes. O rapaz se lembra de como suas mãos foram amarradas e sua boca foi coberta com um pano. Naquele momento, um jovem Aiden estava olhando para ele com raiva. Aiden estava tão preocupado quanto o próprio Abel, porque ele tinha que atender à exigência de Stark. Stark se afastou e, sorrindo, perguntou o que o cara estava esperando. Ele disse que era simples. Ele tenta persuadir o sujeito a cutucar Abel, que estava amarrado no chão com um atiçador. O corpo de Aiden estava tremendo de medo, enquanto Stark lhe assegurava que, se Aiden falhasse, ele tomaria o seu lugar. Aiden estava muito assustado. Ele não podia desobedecer a Stark. Acima de tudo,
Ele tinha medo de estar no lugar de Abel. Aiden balançou o atiçador bruscamente, gritando ao mesmo tempo, e atingiu Abel. O homem uivou de dor. Ele não conseguia resistir nem fazer nada com seu ferimento. Então apenas se deitou no chão e suportou. Aiden sempre foi apenas um subordinado patético de Stark. Ele fazia tudo que os mais fortes lhe diziam. De todo o grupo de heróis, ele era o mais sem caráter. Ele só tinha medo de defender sua posição, então ouvia os outros. Toda essa conversa foi ouvida por Naj, que estava de pé perto da porta meio aberta. Ela não conseguia acreditar no que o cara estava dizendo. Seu professor não era nada disso. Pelo menos, ela não tinha visto nada parecido. Abel continuou sua história. Ele disse que Aiden estava pronto para fazer qualquer coisa para proteger sua vida. Abel falou negativamente sobre ele. Apesar do fato de estar cumprindo as exigências de Stark naquele momento, ele acreditava que Aiden também merecia vingança. De repente, Naj entrou na sala. Ela abriu a porta abruptamente e gritou que tudo aquilo não era verdade. Todos se viraram imediatamente e olharam para a garota. Layla gritou seu nome. Eles não pensaram que alguém estava escutando-os do lado de fora da porta. Naj diz que Aiden foi de fato nomeado para o cargo de chefe dos cavaleiros porque ele estava em um grupo de heróis. Ele só conseguiu se tornar o líder dos cavaleiros por meio de contato, mas Naj ainda acredita nele por outro motivo. E ela vai contar uma história que, em sua opinião, será capaz de provar que Aiden é uma boa pessoa e merece ser o líder dos cavaleiros. Ela conta que o professor foi quem a salvou. A garota se lembra de si mesma quando era criança. Ela morava na rua, andava com roupas velhas e maltrapilhas e estava sempre passando frio. Naj diz que não se importa com o grupo em que seu professor estava. Ela acredita que ele é digno porque confia nele. Ela o conhece há um ano e conhece seu professor muito bem. Layla olha para a garota com incredulidade. Galgal também olha para Naj, sem parar de mastigar sua comida. Todos fixaram seus olhos na garota, que estava esperando pelo menos alguma reação depois de sua história. Abel estava tentando descobrir o que havia de errado com a garota. Ele podia acreditar que Aiden havia salvado a garota. Abel acha que toda a história sobre salvar Naj é uma bobagem. Ele acha que, se isso for verdade, significa que alguém forçou Aiden a fazer isso. Ele sempre cumpriu a vontade de outras pessoas. Por isso é difícil para Abel acreditar em algo assim. Galgal estende a mão para Layla. A garota percebe e se volta para ela. Galgal limpa a boca das migalhas de comida e pergunta se eles estão realmente falando sobre o homem de armadura que os encontrou perto do portão. Galgal aponta para o nariz e diz que há um cheiro muito estranho vindo dele. Layla olha atentamente para a garota e tenta entender o que isso significa. Ela não notou nada disso, já que não era uma meia-fera. Aiden estava em um dos quartos em uma noite escura. Ele encostou a mão na parede e se perguntou por que Abel ainda estava vivo. Ele também se lembrou de como o cara pulou para frente para receber o golpe de Stark e congelou em pedra para sempre. O homem estava muito preocupado. Ele repetiu para si mesmo várias vezes que era tarde demais. Ele já fez algo terrível. Então é tarde demais para pensar nas consequências e no cara que voltou depois de 20 anos. Alguém saiu, não muito longe desta sala. Uma criatura com asas e uma longa cauda estava sentada na colina da fortaleza. Ela estava rindo e piscando seus olhos amarelos. A idade não estava de bom humor depois de sua conversa com Abel. Ela bateu a porta antes de sair e foi para seu quarto. A garota ainda estava convencida de que seu professor era uma boa pessoa. Abel fechou a mão em um punho e pensou que Aiden não poderia ser tão gentil quanto Naj havia lhe dito. Por um longo tempo, ele não pensou em considerar a possibilidade de que o homem tivesse realmente mudado. Mas então o cara ainda admite a ideia de que Aiden poderia ter mudado. Afinal, ele cerra os dentes por causa da tensão. Se Aiden realmente mudou, será que Abel conseguirá se vingar dele? Abel estava muito triste. Layla estava olhando para o cara o tempo todo com preocupação nos olhos. Ela queria amenizar a situação de alguma forma e acalmar o cara. Ela não gostou do fato de que a situação estava ficando cada vez mais quente. De repente, Layla começa a falar. Ela diz que estava muito feliz. A garota está esperando a reação do rapaz a essas palavras. Ela acha que pelo menos chamou a atenção dele. Abel levanta a cabeça e olha interrogativamente para a garota. Ele não entende o que a garota está querendo dizer, então espera a continuação da frase. Ele terá muito o que pensar depois do jantar. Layla se lembra de que Abel, durante a viagem, começou a falar sobre si mesmo quando estava falando sobre um grupo de heróis. Foi então que ela aprendeu algo sobre ele, o que a deixou muito satisfeita. Os olhos de Abel se arregalam. Todos ficam em silêncio. Então Layla fica corada e sorri. Ela acha que poderia pelo menos distrair o cara de pensar no ex-membro do grupo de heróis Aiden. O rapaz está agitado. Ele tenta entender quando estava falando de um grupo de heróis e de si mesmo. Ele não se lembra de nada disso. Além disso, ele não gosta de contar nada sobre aquela época. A sala estava muito quieta,
pois ninguém começou a falar. Abel ainda estava em um estado de estupor e Layla o olhava com um sorriso. Isso já está acontecendo há muito tempo. Galgal balançou a cabeça de um lado para o outro e bocejou. Ela estava muito entediada e não entendia por que todos pararam de falar abruptamente. Mas, naquele momento, ela estava mais preocupada com a comida na mesa, não com as conversas. De repente, Layla se levanta da cadeira e diz que precisa ir ao banheiro. Ela sai rapidamente da sala. A garota decidiu que deveria sair por um tempo. Galgal se deita na cama e diz a Abel que eles precisam ir para a cama. O rapaz ainda estava tenso, mas concordou com a garota. Naquele momento, começou a chover lá fora. Layla estava perto da parede e corou porque acabou de sair correndo do quarto sob o pretexto de que precisava ir ao banheiro. Ela não sabia que outros motivos poderia inventar. Ela segura a cabeça com as mãos, e corando ainda mais, diz que a conversa deles foi muito estranha. Era estranho para ela se lembrar daquela mesma conversa sobre o grupo de heróis, mas ela tinha que se lembrar para, de alguma forma, distrair o cara. Layla estava cautelosa porque havia uma atmosfera muito estranha. A garota decide que precisa parar de pensar nisso e voltar. Ela supõe que Abel e Galgal já estejam esperando que ela vá para a cama. A garota caminha pelo longo corredor de volta ao quarto. Ela não consegue encontrar um quarto por um longo tempo, mas então se lembra do caminho e se aproxima do canto direito, atrás do qual está localizado o quarto deles. Quando a garota vira a esquina, ela vê Aiden, que estava indo para algum lugar. Ela abruptamente deu um passo para trás para se esconder atrás da esquina. Ela decidiu que deveria seguir o homem. Aiden parecia muito tenso. Ele abaixa a cabeça e diz que fez tudo como combinado. Ele informa que tudo está pronto. O homem parecia estar cumprindo a exigência de alguém novamente. Layla está tentando descobrir com quem Aiden está falando. Ela olha para a esquina e não vê ninguém. Em seguida, ela olha com mais atenção e percebe que Aiden também está desaparecido. Embora um segundo atrás ele estivesse parado bem no meio de um longo corredor. A garota vira a esquina e tenta descobrir para onde o homem foi e com quem ele estava falando. Ela não consegue acreditar que um homem possa desaparecer tão abruptamente. Além disso, há alguns segundos, ela ouviu. Nesse momento, uma criatura parecida com um morcego aparece atrás dela. Ela estava pendurada no teto e ria. A criatura estava observando sua vítima e esperando o momento em que a garota a notaria. Layla ouviu a risada e olhou em volta, assustada. Naquele momento, um raio trovejou na rua. A criatura disse que era hora de começar a luta. A criatura ficou muito feliz. Inesperadamente, os portões da fortaleza são perfurados com a ajuda de um enorme carneiro em forma de dragão. Um estrondo é ouvido em toda a fortaleza. As fechaduras voam e os portões caem. As partes de madeira do portão voam para os lados. Galgal se vira ao ouvir o som. Mei e os outros cavaleiros também se viram ao ouvir o som, sem entender o que aconteceu. Eles estavam todos sentados dentro da fortaleza, mas ouviram muito bem como algo aconteceu com o portão. Um dos cavaleiros que estava na torre da fortaleza começou a tocar o sino e a gritar que eles haviam sido atacados pelo exército do Rei Demônio. Os monstros estavam invadindo a fortaleza. Eles gritavam e rosnavam. Os monstros decidiram atacar repentinamente à noite, pois só há criaturas terríveis no exército do Rei Demônio. Eles não se importavam com as pessoas e sua disposição. Os monstros nunca se distinguiram pela honestidade ou justiça. Nagi corre até o professor e pede que ele dê o comando. Aiden parece inseguro. Ele diz que tomará uma decisão agora. Ele grita para que todas as tropas se dirijam ao portão principal. Abel tira sua capa de chuva e diz que Layla não voltou. Ele pede a Galgal que vá procurar a garota. Galgal obedece e tenta sentir o cheiro da garota para encontrá-la ou, pelo menos, para encontrar rastros que indiquem sua localização. Galgal pergunta se Abel participará da batalha. Abel responde que não se juntará, pois primeiro precisam encontrar Layla. Ele não deixará a garota sozinha em perigo. Além disso, ele decidiu que a segurança dela também seria uma prioridade agora. Abel diz que, se alguém entrar no caminho deles, ele lidará imediatamente com ele e não o poupará. Galgal se alegra, pois, nesse caso, eles participaram de muitas lutas e batalhas. Os monstros atacaram a fortaleza. Eles voavam e cuspiam fogo ou tentavam atacar com armas. Todos os guardas da fortaleza tentaram lutar contra os monstros com arcos e espadas, mas pouco ajudaram. Naquele momento, Abel e Galgal estavam correndo no topo de uma das torres, enquanto todos os outros tentavam se defender do exército do Rei Demônio. Abel e Galgal não iriam ajudar os cavaleiros, pois tinham um objetivo completamente diferente. Abel percebe que o exército do Rei Demônio tem uma clara vantagem. De repente, Abel se sente em perigo. Monstros estavam indo em direção a eles com Galgal, que iria deter o cara e a garota. Uma criatura enorme,
parecida com um toco, saltou e aterrissou bem na frente de Abel e Galgal. Ele olhou para o homem e rosnou. A criatura era enorme e de madeira. Abel imediatamente dobrou o selo e estava prestes a lançar seu feitiço. Ele apontou o feixe mágico diretamente para o toco. Nesse momento, Galgal se abaixou para que o feixe não a atingisse, mas sim diretamente no monstro que bloqueava o caminho deles. O feixe mágico acertou em cheio o toco. A criatura começou a ser coberta por uma concha de pedra. Ela ficou em um estado de estupor e não conseguia se mover. Ele queria atacar Abel novamente, mas a petrificação chegou ao fim e o monstro congelou. Nesse momento, outro monstro começou a voar em direção a eles, semelhante a um pássaro enorme. Ele emitiu um som alto e desagradável e agitou as asas, levantando poeira e sujeira do chão. Galgal correu para frente para atacá-lo. Ela saltou e, balançando, o golpeou com a mão. Ela havia soltado suas garras, então o golpe foi muito forte. O monstro foi derrotado com um único golpe. Abel e Galgal voltaram a avançar. Abel perguntou para onde eles deveriam correr em seguida. Galgal apontou para a frente com a mão. Então eles pularam da torre, bem onde Nage estava lutando contra os monstros. Nage revidou com sua espada e escudo. Ela disse que havia muitos monstros. A garota tinha certeza de que, nesse ritmo, eles perderiam. Havia muitas vezes menos cavaleiros e eles eram inferiores aos monstros em termos de força. Nesse momento, Abel e Galgal aterrissaram no chão. Juntos, eles varreram as multidões de monstros e removeram todos os que estavam em seu caminho. Todos os monstros simplesmente voaram para o lado ou se transformaram em pedra. Abel sorriu e elogiou Galgal. Ele não esperava que a garota o acompanhasse. Galgal corou e sorriu também. Ela disse que não deveria ser elogiada. Ela acrescentou que ainda está longe do Rei Demônio. Os cavaleiros e Nage olharam para Galgal e Abel atonitos. Os cavaleiros disseram que eles eram muito fortes e se perguntaram quem eram eles. Eles se maravilharam com a força e a velocidade de Abel e Galgal. Em algum lugar lá em cima havia uma criatura com asas que observava tudo o que estava acontecendo. Parecia-lhe que os rumores eram verdadeiros. Ela estava sorrindo para Abel. Abel e Galgal ficaram de costas um para o outro. Eles haviam matado todos os monstros e agora as criaturas estavam inconscientes sob seus pés. Eles derrotaram quase todos os monstros com apenas os dois. Eiji e os cavaleiros agradeceram a Abel e Galgal por ajudarem na defesa da fortaleza. A garota disse que sem a ajuda deles eles não teriam conseguido. A garota examinou a fortaleza e os monstros derrotados. Abel se vira e pede à garota que não o entenda mal, mas eles derrotaram todos os monstros só porque eles os impediram de encontrar Layla. O rapaz diz que não iria salvar os habitantes da fortaleza. De repente, Galgal sente algo. Suas orelhas estão levantadas e seus olhos estão bem abertos. Ela se volta para Abel e diz que o ataque dos monstros ainda não acabou. Ela sente que uma nova onda está chegando. Todos se voltaram para o portão, que estava quebrado. Eles viram uma nova e enorme horda de monstros vindo direto para a fortaleza. Todos estavam preparados para uma nova e longa batalha, embora os cavaleiros já estivessem exaustos. De repente, os monstros começaram a atacar novamente, e os cavaleiros começaram a se defender. Havia ainda mais monstros do que da outra vez. Todos eles atacaram os cavaleiros com muita força e tentaram entrar no castelo. Abel pergunta o que está acontecendo e como os monstros podem ter vindo de dentro do castelo. Niji repele os ataques e diz que isso é impossível. Ela tem certeza de que os monstros não poderiam ter aberto todos os portões sozinhos. Niji reflete que, se outro inimigo passar pelo portão principal, eles serão espremidos de ambos os lados e será ainda mais difícil para eles revidarem. Nesse momento, a garota contra-ataca outro golpe do monstro. Me não conseguiu descobrir de onde vieram os monstros do castelo. Ela supõe que há um traidor entre eles, mas ela não sabia quem era esse traidor, pois não havia ninguém suspeito entre os cavaleiros. O homem de capa de chuva abriu outro portão. Galgal sentiu isso. Galgal apontou a mão para Aiden e disse que ele era o traidor, pois cheirava demônio. Ela simplesmente não entendeu imediatamente. Aiden se vira e vê Abel olhando para ele com tristeza. Abel começa a se irritar. Ele diz que sabia disso. Ele chama Aiden de traidor. O homem está assustado, pois entende que foi descoberto e agora terá de responder por seu ato. Magé fica bem na frente de Aiden e bloqueia o caminho de Abel. Ela diz que houve um engano. Ela está tentando encontrar provas da inocência de Aiden. A garota começa a justificá-lo. Abel pede que a garota se cale e pergunta se ela realmente não está percebendo nada. Ele pergunta por quanto tempo a garota protegerá Aiden. Ele diz que tudo já está claro. Nage se mantém firme e diz que o professor a salvou, portanto ele não poderia fazer isso. Nesse momento,
uma criatura com asas aparece atrás de Aiden e o atinge nas costas com um cristal. O cara grita de dor. A criatura suspira e o cristal nas costas começa a agir. Diz que Aiden lidou mal mesmo com uma tarefa tão pequena. Ela sabia que não podia contar com ele porque ele era uma pessoa covarde. Aiden começa a gritar quando seu corpo começa a se transformar. Ele olha para suas mãos e vê que elas estão mudando. Ele está apavorado com a possibilidade de se transformar em um monstro. Não há nada que um homem possa fazer para evitar a transformação. Naj e Abel ficam chocados ao ver o que está acontecendo. A criatura continua e diz que, de qualquer forma, Aiden merecia sua recompensa. Ela ri ao ver as mudanças de Aiden. Uma criatura aparece bem na frente dele, segurando Layla em suas mãos. Ela cumprimenta a todos e diz que é uma oficial do exército do Rei Demônio. Ela a chama de Jamie. Abel grita o nome de Layla. Ele olha para a garota com ansiedade. Jamie decola e, sorrindo, diz que está na hora de começar a segunda rodada. A garota voa para longe, deixando Abel e Naj com o monstro Aiden. Galgal decola abruptamente e está prestes a atacar Jamie. Jamie ainda está flutuando no ar nesse momento, então a garota decide que essa é uma ótima chance de devolver Layla, que ainda está refém dela. A garota não tem tempo de reagir e perde o golpe da enorme mão do monstro. A mão do monstro apareceu de lado e desferiu um forte golpe, fazendo com que a garota caísse no chão e assobiasse de dor. Ela perde a consciência e permanece deitada no chão. Um enorme monstro verde, semelhante a um dragão, aparece. Ele rosna muito alto e olha fixamente para os cavaleiros. Aiden perde o controle de si mesmo e vai lidar com todos os cavaleiros da fortaleza. Naj percebe que seu professor se transformou em um monstro. Ela olha para ele com horror. A garota não entende como isso pode ter acontecido. Ela acreditava até o fim em seu professor e que ele os ajudaria na batalha contra os monstros. Jamie vai embora e diz a Abel para continuar desempenhando seu papel em uma peça chamada Revenge. Ela ri e se diverte com tudo o que está acontecendo. A garota obviamente sabe muitas informações sobre Abel. Os cavaleiros têm muito medo de Aiden. Abel está tentando descobrir como Jamie sabe sobre sua vingança. Então o cara para, porque decide que não tem tempo para pensar nisso agora. Abel precisa se concentrar em Aiden e em sua transformação em um monstro. Abel dobra o selo e usa seu feitiço de petrificação em Aiden. O monstro começa a bloquear o feitiço e a rosnar. Ele não pode ser transformado em pedra. Abel fica chocado com o fato de um monstro ser capaz de bloquear seu feitiço mais forte. Aiden balança o braço e bate no chão, mandando pedras direto para o jovem. Abel tenta se esconder das pedras, mas algumas ainda o atingem, e ele pragueja. Ele não esperava que Aiden, na forma de um monstro, fosse tão forte. Abel entende que não pode bloquear ataques físicos com a habilidade de descriptografia. Ele decide que precisa pensar em uma nova estratégia. O cara está pensando no que precisa fazer. O monstro está tentando atacar novamente. Abel se esquiva e decide que precisa se concentrar na esquiva até encontrar uma chance de usar magia. É essa a estratégia que ele escolhe, pois parece ser a mais adequada. Abel se vira e vê Galgal imóvel no chão. Ela nunca se recuperou do golpe de Aiden. A garota estava deitada de bruços e não tinha pressa em se levantar para ajudar Abel. Abel então se vira para o outro lado e vê Naj sentado em seu colo. A garota parecia muito deprimida. Ela não sabia o que fazer agora, pois seu professor havia se transformado em um monstro. Naj estava irritada com o fato de o professor ter se transformado em um monstro. A garota não conseguia acreditar, mas o que a entristeceu mais do que tudo foi o fato de Aiden estar em conluio com um monstro do exército do Rei Demônio. O monstro olhou fixamente para a garota. Naj percebeu isso e arregalou os olhos em choque. Ela estava tentando descobrir o que fazer. Ela não queria brigar com seu professor, pois ele era uma pessoa próxima a ela. De repente, Abel gritou bruscamente para a garota que ela tinha que lutar. Ele convenceu a garota de que seu professor não era mais humano. Ele está tentando transmitir à garota que ela terá de lutar por sua vida, não importa o que aconteça. Abel dobra os selos e pula direto para o monstro para atacar. O cara grita para Naj que ela é uma cavaleira que tem algo a proteger. Aiden agarra o cara com uma mão e o prende com um grampo. Abel grunhe de dor. Naj se lembra de que Aiden uma vez lhe perguntou se ela sabia como era ser um cavaleiro. Ele fez essa pergunta quando a garota ainda era uma criança muito nova que não sabia nada sobre o mundo e sua estrutura. Naj se levanta e golpeia diretamente o braço do monstro. O monstro grita de dor e libera Abel. Abel rapidamente se agrupa para aterrissar no chão sem sofrer danos. Abel e Naj aterrissam no chão. Naj pede que o cara a entenda corretamente. Ela diz que não está fazendo isso para ajudar o Abel. A garota diz que não se importa com Abel. Ela levanta sua espada e diz que é uma cavaleira. Naj diz que é dever de um cavaleiro arriscar sua vida para proteger os outros. Foi isso que Aiden lhe ensinou,
e ela seguirá seus ensinamentos. A garota está determinada. Ela tentará salvar seu professor. Abel sorriu e pediu à garota para ganhar tempo. A garota obedeceu e ergueu a espada. Ela vai chamar a atenção do monstro para que Abel possa esfaqueá-lo. O monstro ataca Nage, mas a garota bloqueia o golpe com um escudo. A garota olhou para fora do escudo e disse que não iria perder. Nage diz que o professor deve saber como a garota é teimosa. O monstro rosna e começa a bater em Nage. A garota olha fixamente para o monstro. O monstro está tentando pronunciar o nome da garota. Ele recupera um pouco do controle sobre seu corpo e mente. O monstro para por alguns segundos. Aiden se lembrou de uma garotinha que encontrou em um dos becos e fugiu para este país para se esconder do Rei Demônio. Foi nessa cidade que ele conheceu uma garota que havia perdido os pais para o Rei Demônio. Aiden sentiu pena da garota e estendeu a mão para ela. Naquele momento, Nige imediatamente começou a dizer que se tornaria um cavaleiro digno, assim como